Eu sempre começo com algumas observações importantes para poder desmistificar erros mais comuns em definir como vender produtos e serviços. Boa parte dos vendedores se confundem e não conseguem gerar valor de fato para os seus clientes, pois ficam com dificuldades em definir o que fazer, como fazer e quando fazer. Vamos pensar o seguinte, já vou dividir aqui para você de cara. Olha só, uma coisa é você entender, vamos partir do pressuposto que tudo é produto, tudo bem? Tudo produto. Pensa produto. Quando a gente pensa produto, tem duas categorias que já se abrem. Uma é o que é tangível e a outra é o que é intangível. Vamos ficar nessa linha do tangível. No tangível eu só tenho duas categorias. Bens de consumo durável e bens de consumo não durável. Bens de consumo durável, uma casa, um carro, uma geladeira. Bens de consumo não durável, uma calça jeans, um tênis, um videogame, tá certo? Partiu daí, eu venho para bens de consumo intangíveis ou produtos intangíveis. Nos produtos intangíveis, aí tem algumas coisas aqui que é importante você saber. A primeira coisa que é importante você saber é que, além de intangível, ele tem uma característica da perecibilidade. O que é perecibilidade? Você não consegue estocar. Não dá para a gente guardar 5 atendimentos a um cliente. Não dá para a gente estocar 4 mãos de obras para pintar uma parede. Então, quando a gente pensa no intangível, já tem essa característica. Outra característica importante, a inseparabilidade. Não tem como a gente trabalhar um produto intangível separado de quem vai utilizar esse produto ou serviço. Imagina o seguinte, você consegue imaginar uma cabeça indo cortar o cabelo? Não dá. A pessoa tem que estar junto para cortar o cabelo. Você consegue mandar um prédio para ir pintar? Não. O pintor tem que estar junto com o prédio, junto com a parede para poder pintar. Então essa inseparabilidade é uma característica de geração de valor. Outra coisa importante é a heterogeneidade. O que quer dizer isso aí? Dentro de um produto intangível, que a maioria das pessoas chamam de serviço, por isso que eu quero trabalhar esse conceito com você, para a gente entrar um pouco com mais profundidade no serviço, a heterogeneidade diz o seguinte, se você contratar Zé para pintar a parede da sua casa e contratar João para pintar a parede da sua casa, não há uma homogeneidade no serviço. Zé vai fazer diferente de João. Zé vai começar pelo lado esquerdo, colocar 12% de água na tinta e fazer o rodapé por último. João pode começar pelo rodapé, pintar o cantinho depois e colocar 7% de água na tinta. Você nunca vai ter uma homogeneidade nesse tipo de serviço. O que é diferente de um produto tangível de bens de consumo, durável ou não durável. Não é? Se você pegar um lápis, por exemplo, um produto tangível de consumo não durável, todos eles vão sair na mesma especificação, com a mesma quantidade de grafite, do mesmo tamanho, com o mesmo acabamento. Por quê? Está num processo homogêneo de produção. Então, se você trabalha com serviço, é nesse ponto que eu quero pegar agora, porque existe uma maneira de agregar valor no serviço e existe uma maneira de agregar valor no produto. Ou seja, existe uma maneira de agregar valor naquilo que é tangível e existe uma maneira de agregar valor naquilo que é intangível. Normalmente eu tenho produtos para agregar valor no serviço e tenho serviços para agregar valor nos produtos. Por que eu estou fazendo essa diferenciação para você? Quando você estiver trabalhando de fato, mão na massa, tem muita gente que se perde. Falou, pá, mas eu posso ter essa estratégia aqui também para serviço? Não interessa. Tudo serve, porque tudo é produto. Ah, mas eu posso pensar isso aqui. Eu precisava pensar num design. Como é que eu vou pensar design para serviço? Você pode pensar design de entrega, você pode pensar design de competência, você pode pensar design de acabamento, você pode pensar um monte de coisa em cima de um serviço, de uma intangibilidade. Não é só no tangível. Ah, como é que eu penso aqui um pós-atendimento numa mesa de escritório? Como é que eu faço isso? Pô, a mesa de escritório tangível, bem de consumo durável, como é que eu vou agregar valor nisso aqui? Colocando serviço, pós-venda, manutenção, pode ser condição de troca, não é? Tem um monte de coisa que você pode trabalhar para melhorar a performance do seu produto, do seu serviço. E aí, quando a gente trabalha com serviço, o desafio é muito maior. Como exemplo, eu quero trabalhar com você aqui o jeito Disney de encantar os clientes. É o que eles chamam lá de service. Ó que legal.
O primeiro, o S, significa sorria. Tem uma história super emblemática da Disney. Nem posso te confirmar se isso aqui é verdadeiro, se é mitos, tá certo? Mas como a gente ouve há tanto tempo e tem tanto significado na história, eu vou compartilhar com você. Diz a lenda, ou diz a história, que Dona Rose passou mais de 35 anos na porta de entrada da Disney recebendo os bilhetes dos visitantes, os ingressos dos visitantes. Lá pras tantas, um cidadão foi entrevistar a Dona Rose e perguntou para ela o seguinte: Dona Rose, como é que a senhora passa 35 anos da sua vida somente pegando o bilhete de entrada das pessoas no parque? Ela falou assim: cuidado, querido, porque aí você está falando da minha função, mas a minha missão era dar o primeiro sorriso do parque para todas as pessoas que chegavam no parque. Olha que coisa incrível. Ela tinha tanta percepção da missão dela, tanta percepção do propósito de existência dela como vendedora, que ela sabia que o primeiro contato estava com ela. Ela dava o primeiro sorriso para as pessoas que chegavam ali. Isso se proliferou e se você visita isso, você sabe que chegou lá, o sorriso é a porta de entrada. E eu costumo dizer também o seguinte: tem muita gente que trabalha em inside sales, venda por telefone, está atendendo o cliente ali de forma interna na companhia. Uma coisa que você tem que ter é sorriso na voz. Para de atender o seu cliente. Alô, tudo bem? Oi, tudo bem? Empresa tal, tudo bem? Olá, como é que vai? Muito bom tê-lo conosco. Muda um pouco ou não muda? Sorriso na voz. Quando você põe o sorriso na voz, o atendimento muda significativamente. Outra coisa importante aqui. Encontre os olhos do convidado. Eita, nós! Aqui o bicho pega. É o seguinte, lembra que eu falei uma vez? Se você está acompanhando o curso, você já viu. Se não ouviu, eu vou falar de novo. Você pode ir lá no Spotify, Cláudio Zanutin. Eu tenho uma sequência de podcasts só falando sobre neurociência aplicada à venda. Uma delas eu falo sobre os olhos. Encontrar os olhos dos clientes é extremamente importante. Olho no olho é extremamente importante. Como diz o ditado, os olhos são o espelho da alma. Muitas coisas são faladas por nós ou por os nossos clientes pelos olhares, pelos olhos. Você tem que encontrar o olhar do teu cliente, olhar nos olhos dele, mostrar transparência, mostrar que você está pronto para servi-lo, que você está pronto para atendê-lo da melhor forma possível. Ah, pô, Zanuta, como é que eu faço isso? Simples. Vamos lá, porque, que eu vou ficar mirando na frente do cliente assim? É isso. O que eu vejo muitas vezes é que na hora do atendimento, os vendedores meio que se perdem e ao invés de ficar conectado com o cliente, olho no olho, dá uma vacilada, olha para o WhatsApp, olha para o lado, não fica concentrado no cliente, não fica atento ao atendimento no cliente, aquilo que o cliente está pedindo, que ele está precisando. Lembre-se disso, ele é a pessoa mais importante da minha vida naquele momento. O cliente é peça fundamental. Quantas vezes no varejo eu não encontro, vou dando, né, atendimento e fazendo os treinamentos por aí e durante a rota ou durante a própria imersão de investigação, eu vejo vendedores que não prestam atenção em seus clientes, não conversam olhando nos olhos. Vender é uma arte. Se você não está preparado para ser artista, está na hora de começar a conhecer, de pesquisar, de buscar o desenvolvimento. Tenho certeza que você já fazendo esse curso aqui, você já está melhorando de performance. Tem mais, é o R do Service. Respeite o seu cliente. Quantas vezes a gente vê gente chamando, lembra? Falei para você já, chamando o cliente de chato, não respeitando o cliente, não respeitando a decisão dele. Você quer ver um equívoco fatal aqui de alguns vendedores? Quer vender para o cliente com a própria carteira. O que eu chamo de vender para o cliente com a sua própria carteira? É achar que o cliente não tem condições de pagar, faz uma oferta menor, imaginando que o cliente não tem condições. Você tem um preconceito inconsciente trabalhando dentro de você o tempo todo a uma velocidade inacreditável dentro do teu cérebro. A 400 km por segundo há uma conexão, fazendo uma pré-leitura a respeito do teu cliente, sem que você tenha conversado com ele, sem que você tenha falado com ele, sem que você tenha entendido esse cliente. Isso acontece em 1/20 de segundo. A gente chama de preconceito inconsciente. Para que você vai fazer isso? Conhecendo isso, você consegue lutar contra isto e também trabalhar de forma efetiva com o teu cliente. Respeite-o. Você não sabe quem é.
Não imagine que esse cliente não tem condições de comprar, que esse cliente não tem condições de pagar. Você quer ver um exemplo aqui? Uma vez eu estava numa concessionária fazendo um trabalho com o pessoal, o cara olha o cliente, imagina que ele não pode pagar e não oferta um carro de melhor condição. E se o cliente juntou uma grana a vida toda para comprar aquele carro à vista? Você não sabe. E o V, valorize o teu cliente. A gente tem que valorizar o cliente e valorizá-lo de forma que ele tenha experiência com a magia. O cliente é a peça mais importante diante de mim naquele momento. Tem que valorizar as decisões dele, valorizar os interesses dele, valorizar as necessidades implícitas e as necessidades explícitas do meu cliente. E outra coisa, inicie o contato com os convidados. Apresente-se. O cliente está chegando na sua casa, a casa é sua. Apresente-se, dê boas-vindas, faça como a Dona Rose, dê um sorriso de entrada. O cliente chegou me convida para um café, convida para tomar uma água, convida para experimentar e experienciar produtos e serviços que você tem à disposição dele. O C é crie soluções de serviço. Lembra, como é que eu agrego para o meu cliente? Você quer ver um exemplo? Esses dias eu estava... Onde que eu estava? Eu fui num parque temático, não era Disney, obviamente, e a gente saía do parque... lembrei, fui num safari. Aí terminava o safari, o caminhão descarregava a gente no meio do nada. Não tinha uma lojinha temática, não tinha um souvenir, não tinha... Sabe? Aí o cara reclama da venda, reclama que tá ruim, reclama que não consegue fazer um atendimento. Cara, é muito ruim isso. Crie soluções de serviços para os seus clientes. Crie soluções que os seus clientes consigam experimentar e vivenciar e levar um souvenir, levar um atendimento, levar alguma coisa a mais do processo de atendimento seu. Crie momentos mágicos. Teu cliente terminou o pedido, a compra, vamos lá para o mercado B2B? Você atendeu um comprador profissional, porque eu estou dando muito exemplo aqui agora de varejo, né? Deixa eu trazer um exemplo do B2B que já faz tempo que eu não dou para você. Então você trouxe aqui o teu comprador profissional, negociou com ele, surpreenda-o. Não fala tudo que você vai entregar. Deixa ele te ligar e falar, pô, Zanuta, caramba, eu pedi XP, tá, chegou tal coisa aqui, muito mais. Sabe? Manda um over delivery pro cara, entrega mais do que ele pediu, surpreenda o seu cliente o tempo todo. E por fim, encerre o atendimento de forma efetiva, sendo legítimo no atendimento com o seu cliente. Não só no momento que ele fechou a venda, mas também nos outros momentos, como eu falei, de pós-venda. Tenha essa linha de pensamento do service que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante na hora que você estiver atendendo o seu cliente. E detalhe, não pensa só em venda B2C. Dá para usar isso aí muito bem na venda B2B, trazendo inovação, criando momentos de magia para o teu cliente, trazendo uma experiência de compra bem mais significativa e focando em toda a trajetória de experiência de compra dele. O seu cliente tem que passar por uma jornada que faça sentido para ele, não sentido para você. Fica ligado aqui, tem outros vídeos para você assistir. Até mais.